Boa noite, amigos. Que Jesus abençoe as nossas reflexões da noite de hoje. Nós estamos continuando os nossos estudos sobre sonhos, né? Esse assunto tão instigante. E hoje a gente vai falar dos sonhos espíritas, ou seja, do sonho que é uma atividade real nossa, espíritos. Nós somos espíritos, né? Então, nós vamos falar do sonho, que é uma atividade real que nós desempenhamos durante o nosso sono. Então, não é aquele sonho fisiológico que a nossa mente cria, não é um sonho reflexivo, porque você tá nascendo alguma coisa de alguma preocupação, não é impressão, não é nada. São realmente vivências nossas no mundo espiritual. Quem conserva muito clara essas vivências perde totalmente o medo da morte, porque a única diferença de estarmos desencarnados e estarmos sonhando é que quando estamos sonhando, nós espíritos estamos presos ao corpo físico por um cordão prateado. E quando nós desencarnamos, esse cordão se rompe. Não, não apaguei, não. Aqui também não, né? Não, também não. Então, gente, o sonho que nós guardamos seria a lembrança do que nós vimos, do que sentimos, do que impressionou nossa mente. Às vezes nem é verdade, mas impressionou nossa mente. Então a gente sonha como se aquilo tivesse realmente acontecido. O exemplo que eu vou dar hoje vai explicar isso, do que a gente fez enquanto dormia. E muitas das vezes, por exemplo, um cego, ele não traz o espírito cego. Os olhos do corpo espiritual podem ver. Então o cego, quando dorme, ele pode ver. O paralítico pode andar. O surdo pode ouvir. Porque você não entrou. O que está acontecendo? Ah, você me permitiu a entrada? Não pediu. Era isso, né? Tá aceito? Aos amigos do Google Meet, a gente está falando dos sonhos espíritas, né? Que são a realidade do que vivemos. E além dos cegos poderem ver, os surdos poderem ouvir, os paralíticos poderem andar, nós podemos voar. Ou seja, a gente pode levitar. O nosso espírito, nós espíritos, podemos nos locomover, não caminhando, mas simplesmente levitando. Então, esses sonhos é o que nós registramos do nosso encontro de pessoas encarnadas. O microfone com os espíritos tá no mudo. não está. Tá vendo? Obrigada, Flávio. Deixa eu fazer, peraí. Tira a mão. Ele faz sozinho isso, tá com um defeitinho aqui. Então, gente, a gente pode viver essas experiências e às vezes nós lembramos dela com toda a essência e a maior parte das vezes não lembramos. Então eu vou trazer alguns sonhos espíritas para a gente avaliar junto, porque a cada tipo que vocês conhecerem, vocês vão se alertando um pouco mais para essa realidade que vocês vivem toda noite, e isto vai aguçar mais a percepção que vocês vão trazer para o corpo físico quando acordados. Algumas pessoas têm relatado para mim que assim que começamos a estudar sobre sonhos, os sonhos ficaram mais nítidos, as pessoas estão lembrando mais, porque isso chama a nossa atenção do nosso cérebro em vigília e a gente leva esse interesse quando nós desdobramos pelo sono e depois podemos trazer mais coisas à nossa percepção do consciente. Então eu vou trazer alguns sonhos. O primeiro sonho espírita que eu trago é sobre os esforços de uma mãe desencarnada para ajudar a filha, chamada Cecília.
Essa história está no capítulo 10 do livro No Mundo Maior. É um capítulo que recebe o título de Dolorosa Perda. E a perda é realmente muito dolorosa, vocês vão ver. A mãe estava desencarnada há 8 anos. E ela, muito aflita, sai procurando ajuda para a filha dela encarnada e encontra Calderaro, um espírito superior, instrutor de André Luiz. André Luiz, em cada obra, ele tinha um instrutor. E Calderaro é o que o instruiu quando ele reporta o que viu no livro No Mundo Maior. Então ela encontra Calderaro e, muito aflita, ela pede ajuda urgente para a filha dela, que estava prestes a cometer o crime do aborto. E a menina tinha sido criada muito mimada, sem trabalho e sem responsabilidade. E ela engravida numa época em que isso era uma verdadeira tragédia social, porque destruía a reputação da mãe solteira. Hoje nós encaramos com o maior ato de coragem uma mãe sozinha assumir o próprio filho. Naquela época não tinha nada mais vergonhoso. Estamos falando de princípios e meados do século atrasado, né? Então, tem muito tempo isso. Então, ela foi criada muito mimada, sem responsabilidade nenhuma. E aqui o Calderaro ou o André Luiz relata uma frase interessante. Fala que o problema dela atingiria a moral da família toda, seria um dano a ponto de ninguém pedir em casamento a irmã de uma moça que engravidou solteira. Era um preconceito que pegava assim a família toda. Então, André Luiz escreve que essa moça cresceu e viveu sem a proteção da pobreza, então sobrava tempo para se jogar nos prazeres da vida. Sem a proteção da pobreza. Depois a gente volta nisso aí. E Calderaro fala para esta mãe que Deus era o Pai amoroso e sábio e que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos. Olha que interessante. Deus converte as nossas próprias faltas em remédios amargos que vão nos curar e nos fortalecer. Então foi assim que Cecília recolheu da leviandade do sexo fora do casamento, numa época que isso seria motivo de grande desgosto para todo mundo. Ela recolhe dessa leviandade um recurso extremo que a providência maior põe para ela, que seria ela retificar a própria vida assumindo aquela gravidez. Então, coincidências não existem, mas os laços que uniam Cecília ao espírito que reencarnaria como filho dela eram laços de amargura e ódio. Então já existia ali uma história anterior criando naquela gestação energias desequilibrantes. Às vezes, a pessoa tem uma gravidez de muito enjoo, de muita nervosia, porque o psiquismo da mãe tentando se ajustar ao psiquismo do filho, porque não estava existindo ali uma sintonia plena de amor. Eram outros laços que uniam mãe e filho, e a gravidez estava vindo exatamente para que nascesse o amor entre eles. Então, o que existia eram laços de amargura e ódio, causando energias desequilibrantes que ajudava a Cecília a resolver, sim, vou abortar. Então, quando existe ódio entre dois espíritos, lá no mundo espiritual, quando a gente conquistou um inimigo, o que a providência divina faz? É o momento em que o espírito feminino há de recolher no próprio santuário o provável inimigo, num clima de renúncia e de esperança. E se pretendesse
realmente a vitória sobre os encargos do passado, devia acolher aquele inimigo como filho. Para isso, para nivelar os caminhos ali, que seria a redenção daquelas duas almas, seria o aperfeiçoamento dos sentimentos. Então, quando Deus quer oferecer a dois espíritos que se odeiam esse caminho salvador, esse aperfeiçoar de sentimentos, ele criou o tépido e veludoso ninho do amor materno, que é o útero. Então, o útero é revestido dessa essência de amor, o amor mais puro que tem na terra, porque é dali que começa a morrer o ódio daquele espírito que você está acolhendo. Quando a mulher cede às energias desequilibrantes daquela gravidez, devido ao sentimento que os dois espíritos tinham antes, quando ela se rebela, segundo André Luiz, ela complica toda a situação dela. Então, o que a vida pedia a Cecília é que renunciasse àquela vida de prazeres, a responsabilidade de criar um filho, sofrendo ali toda a segregação social, sofrendo o desprezo da família, o desprezo dos pais. Esse seria o remédio amargo que André Luiz comenta antes, que Deus converte as nossas faltas em remédios amargos que nos curam e nos fortalecem. Então é perfeito os meandros da vida. Essas dificuldades da gravidez naquela época seria o remédio amargo, como até hoje ainda é muito amargo criar um filho sozinha. Então o amor materno serve para curar o ódio, já que ela tinha sido irresponsável e engravidado sem planejamento, engravidado naquelas circunstâncias, a providência divina aproveitaria aquela situação para reconciliar os espíritos. Nós, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades e nos nossos limites, nós não surpreendemos Deus. Ele sabe exatamente o ponto onde cada um vai, aonde vai cair, onde vai soerguer, não que o destino esteja pronto, mas ele olha cada filho e sabe do que aquele filho é capaz. Então essa moça vai ao médico, que, inspirado pelo plano mais alto, ele nega fazer o procedimento. Então ela contrata os serviços de uma enfermeira. E a situação física dela torna-se muito complicada, porque a mente dela vibrava sempre um ódio muito grande, querendo expulsar aquele feto, que seria a desgraça da vida dela, né? Então, com aquele sentimento de repulsa, ela enviava raios trevosos para o útero. Raios trevosos. Hoje, com o desenvolvimento da neurociência, indo lá no cérebro do recém-nascido, isso aqui não é mais uma história absurda que pode ter sido considerado lá nos idos anos 40 do século passado. Sabe? Eu falei século atrasado, não, mas é século passado, século XX. Século XX. Então, gente, é muito interessante, porque hoje a neurociência é capaz de dizer o que o feto está pensando, está sentindo, está fazendo, está sonhando, né? Então, naquela época, falar isso foi uma grande revelação do Espiritismo, antecipando as revelações que a ciência traria bem mais tarde. Então, naquela noite, ela parcialmente desligada do corpo físico, quando ela começa a dormir, já planejando o aborto para o dia seguinte, o caldeiraro se aproxima, a pedido da mãe, aplica um passe de fluidos magnéticos sobre o aparelho visual da Cecília para que ela visse a mãe. Gente, isso acontece conosco também. E o nosso anjo de guarda também faz isso. Aplicam passes para que a gente se desligue do corpo, para que a gente possa fazer o que a gente estava se propondo a fazer. Aplica-se passes no centro de memória para recuperar, às vezes, uma memória perdida lá numa outra existência.
São recursos incríveis que o plano espiritual tem em nome da providência divina, e é assim que Deus cuida de cada um de nós. Então, Cecília vê a mãe. Quero chamar a atenção nossa para o diálogo longo da mãe com a filha e o que ela registra na fritada geral dos ovos. Filha querida, venho a ti para que não realizes a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a sua atitude e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do meu coração. Olha que coisa bonita que a mãe dela falou com ela e ela não se sensibiliza, né? Por piedade, me ouve. Não te precipites nas trevas quando a mão divina está abrindo para você portas de luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma nossas faltas em redes de salvação. Ela ouvia e ela recordava, enquanto a mãe dela pedia isso, ela recordava das convenções sociais, tudo que ela sofreria, e ela registra de modo vago aquilo que a mãe dela falava com ela, como se ela vivesse um pesadelo. Olhem bem essa palavra, pesadelo. Então a mãe fala, aí a mãe fala com ela do preconceito social que ela enfrentaria e chama a atenção dela para o fato de que a gravidez é algo lindo em qualquer situação. E vai conversando com ela ouvia aquilo. A mãe fala do sacrifício que ela teria que enfrentar. A mãe fala da felicidade que ela teria, porque gravidez seria felicidade em qualquer parte. A mãe diz que ela ia chorar muito, ia sofrer incompreensão e intolerância, mas depois de um certo tempo tudo se harmonizaria, tudo se acalmaria. E a mãe dizia, olha, o seu caminho é cheio de pedras, é árido, os espinhos dilaceram, mas você terá, de encontro ao coração, um filhinho amoroso, indicando-lhe o futuro. Então, quando ela acorda, ela fala, tive um pesadelo horrível. Por que ela acha que era pesadelo? Porque tudo que a mãe dela falava que ela ia enfrentar, ela visualizou com a sensibilidade do espírito. Então, ela visualizou como se ela estivesse vivendo o preconceito, o abandono, a intolerância. Então, ela registra como pesadelo. Isso pode acontecer conosco. A gente pode registrar como um pesadelo horrível, que a gente quer entender por que tivemos, quando na verdade foi só algo que você escutou, algo que você leu lá, algo que você viu lá e que não tem nada a ver com você. Então isso nos tranquiliza um pouquinho quanto à origem dos nossos pesadelos. Então a mãe continua, em verdade, Cecília... Não, André Luiz que fala, em verdade, a Cecília veio para ter um lar feliz, equilibrado, cheio de paz, cheio de realização e bênçãos de cada dia. Entretanto, ela precipitou. E ao invés de construir um lar na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, e recebesse aquele mesmo filhinho que ela estava recebendo, eles escrevem, ela escolheu o caminho perigoso da precipitação. Então agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal e contornar a situação agarrando a um salva-vida, que no caso era o cumprimento do dever. Dever de arcar com a responsabilidade dos próprios atos. Então a mãe pede à filha serenidade, resignação, ante a mudança que ela tinha causado no próprio roteiro de vida. E que aceitasse a maternidade dolorosa com sacrifício e com esperança. Então vejam, ela vem com uma programação para casar com fulano,
ter o filho, ter como filho aquele espírito, num lar equilibrado, ela trabalhar aquele ódio entre os dois. Quantas vezes nós não vimos numa família um filho que parece odiar pai, que parece odiar mãe, um pai que parece odiar o filho, uma mãe que parece odiar o filho? São ódios do passado que não foram devidamente trabalhados, e isso não explica, mas isso não justifica, mas explica a divergência num relacionamento que foi feito a considerar a natureza humana, um relacionamento onde se esperava que o amor paterno e materno vencesse qualquer ódio, qualquer dificuldade. A natureza admite, a natureza nossa foi feita para que o amor materno vencesse qualquer dificuldade. Então a mãe fala com ela: bom, eu queria comentar isso aqui antes. Ela pede à filha resignação, porque ela é que tinha mudado, ela que tinha complicado os próprios caminhos. Então a vida estava, naquele momento, reorganizando a rota. Lembra o GPS? Quem dirige aqui com GPS é assim, uma voz que vai falando para você: vira a primeira direita, a segunda esquerda, contorna isso, contorna aquilo, papapá, papapá. Quando você não faz o que eles mandam, você passa direto, não conseguiu virar, você sai fora do seu caminho planejado. E a maquininha reorganiza a sua rota. Partindo de onde você está, agora você vai voltar na tal esquina para você fazer direito. A vida faz exatamente assim. É perfeito. Então a mãe fala: no silêncio e na tristeza da solidão que você vai sentir pela eliminação social, você pode encontrar a felicidade de se conhecer melhor. Porque quando você está vivendo na correria, no dia a dia com um monte de pessoa, você olha pouco para dentro de si mesmo. E aí você se conhece muito pouco. Então, quando você vive uma situação de abandono social ou de solidão, é para isso que a solidão serve. Para que a gente olhe para dentro de si mesmo e se conheça melhor para redirecionar a nossa rota. Então, a mãe diz do desprezo público que precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmo, ergue os fortes para Deus. E que ela se assumisse bem aquela situação ali, mesmo que a mãe dela dizia: é provável que o seu pai te amaldiçoe, que os amigos mais caros te desprezem. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate de seus débitos? Então, quando a gente abraça a própria cruz, a força vem do alto, porque estamos cumprindo o que planejamos e planejamos o que era de acordo com as nossas forças. Então, a mãe faz uma pergunta muito interessante para ela: não será melhor a coroa de espinhos na cabeça do que um monte de brasas na consciência? A mãe pergunta isso para ela. Então, a mãe diz: é verdade que você vai sofrer e a vergonha que você vai sentir vai açoitar a sua sensibilidade, mas a glória da maternidade vai estar acima de tudo isso. É sublime ter um filho. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? Porque a mulher, quando o espírito estagia num corpo feminino, com as predisposições emocionais de ternura, de abnegação, de renúncia, que são características do próprio sexo, então ela vem com mais capacidade para renunciar. Quando a gente estagia no sexo masculino, temos outras potencialidades, tal qual somos mais empreendedores, mais fortes, mais corajosos. Então, os espíritos temos que estagiar, ora numa polaridade, ora em outra, para que a gente, ao final, tenha as características e as virtudes desenvolvidas pelas duas oportunidades. E Cecília escutava aquilo totalmente indiferente. A mãe dela falando com ela com todo o amor. O Calderaro tinha preparado a visão, a audição, com certeza também, para que ela escutasse a mãe.
E a mãe fala com ela: não isole o seu coração, a fim de que o teu raciocínio se beneficie com o sentimento. Adorei isso. Não isole o seu coração nessa resolução, a fim de que o teu raciocínio se beneficie com o sentimento, porque assim você vai vencer essa prova áspera. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirá sempre a voz enternecedora do seu filho. Então, ela escuta aquilo tudo e sabe o que ela fala com a mãe? Por que você não me disse nada disso antes, enquanto você estava aqui na terra comigo? Na terra, você sempre satisfez todos os meus desejos. Você nunca me permitiu o trabalho. Você favoreceu a minha preguiça, o meu ócio. Você fez nascer em mim a crença de que a minha posição era mais elevada do que das outras criaturas. Você incutiu em mim a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparaste para isto que eu estou vivendo hoje. Enfim, estou sozinha com um problema enorme e eu não tenho agora coragem de humilhar. Eu não tenho condições de esmolar um serviço remunerado. Naquela época, trabalhar era vergonhoso. Haja vista que até há pouco tempo atrás, o marido se sentia muito humilhado quando a mulher ia trabalhar, porque ele partia do ponto que era vergonha a mulher dele ter que trabalhar. Ele tinha que ter condições de sustentá-la sozinho. Então a filha fala: eu não tenho a menor coragem de esmolar um serviço remunerado. Não é o ideal que a senhora me ensinou a enfrentar. A senhora não me ensinou a enfrentar a vergonha e a miséria, porque para mim isso é pior do que morrer, a filha dizia. Não desisto, nem mesmo ao pedido da tua voz que eu ainda amo tanto, ela dizia para a mãe. É impossível para mim voltar atrás. A mãe escutou aquilo e nos faz dar razão a Kardec. Quando ele nos chama atenção para a ingratidão dos filhos, geralmente somos vítimas da criação que demos. Da criação que demos. Eu vi uma história aqui, em Pedro Leopoldo, muito próximo a mim. A mãe criou a filha única e a gente pedia para ela: deixa eu brincar com sua boneca, porque, claro, a filha única tinha boneca muito melhor do que eu, 1/13, né? Então, deixa eu brincar. Aí a mãe falava assim: não pode não, né, filhinha? A boneca é sua. A boneca era dela. E, ao final, essa mãe doente me pedia para pedir à filha que o cuidasse dela. Os filhos devolvem o que você dá, né? Então a mãe escuta aquilo e fala: reconheço com muita tristeza, porque a mãe também tinha aqueles valores estranhos. A morte que ensinou para a mãe outros valores. Por isso que a gente tem que morrer, porque tem coisas que só a morte ensina. Reconheço minha participação indireta no seu infortúnio de agora, mas agora eu entendo a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. E André Luiz comenta: olha aí, o milenário conflito da ternura materna com a vida real. É isso, nós amamos de uma forma indevida. Nós achamos que corrigir, colocar limite, dizer não é desamor. E amamos dessa forma estranha, cedendo aos caprichos, alimentando egoísmos, fechando os olhos para as tendências negativas de agressividade, de exigência, de intolerância
que os próprios espíritos trazem. Tem alguém me xingando de alguma coisa, olha para mim aqui. Quando começa assim, tá tudo certo aqui. Então, gente, André Luiz fala o milenário conflito da ternura materna com a vida real. E a mãe fala, olha, eu reconheço que eu não entendia os meus deveres maternos, mas eu não desejo que você venha colher espinhos no mesmo lugar onde sofro hoje os resultados amargos da minha imprevidência. Quer dizer, a mãe dizia, eu falhei como mãe e eu não queria que você falhasse também. É porque, a mãe dizia, porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvie do seu caminho com o ódio e com a inconformação. Então vejam, a mãe errou por amar demais e a filha ia errar abortando por odiar demais. A mãe pede que ela aceite a humilhação como bênção e a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam num minuto. E ainda que elas demorem um pouquinho, elas não são eternas, um dia elas passam. E a mãe pedia a ela encarecidamente que não complicasse o próprio destino. Vocês perceberam, espero que não tenha ficado cansativo, esse discurso longo que a mãe tem com a filha, mas eu quis acentuar essa situação, porque nós também escutamos discursos desse tanto, enquanto estamos dormindo, nos convidando a assumir a responsabilidade. Às vezes a gente faz um planejamento de realizar determinada obra e quando chega aqui você se perde e não realiza, e aquele vazio existencial que você sente é porque você está fora do que você planejou, porque tem sempre alguém te cobrando, ou você está esquecendo para que você veio. Vamos lá, vamos fazer o que você veio fazer. Então a pessoa às vezes chega aqui na casa espírita e diz, olha, eu tenho certeza que eu trouxe uma missão, eu trouxe um compromisso, mas eu não sei qual é. Aí a gente convida a ir fazendo outras coisas até descobrir, porque André Luiz diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, até a pessoa descobrir o que mesmo que ela veio fazer. Então, a mãe pede isso tudo. O sofrimento dos vencidos, né, no combate humano é celeiro de luz na experiência. Então, todo sofrimento é luz no nosso caminho. A bondade divina transforma as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. As nossas cicatrizes emocionais em lâmpadas acesas. Isso não significa que somos apologistas da dor. Significa que, quando sofremos porque estamos renunciando a algo que queremos em função do próximo, este sofrimento, essa dor da renúncia é luz no nosso caminho. Para quem sabe renunciar, né, uma perene era de paz fulgurar no horizonte, porquanto realidade não o surpreende quando o frio do túmulo lhe assopra o coração. Então é isso aí, os sofrimentos da vida têm essa função. A mãe termina, retorna, minha filha, a ti mesma, restaura a coragem e o otimismo. Apesar das nuvens ameaçadoras que te param na mente em delírio, ainda é tempo. E ela fica ali escutando aquelas coisas, fazendo questão de não deixar aquilo nortear os seus passos. E ela sabe como que ela acorda? Depois dessa beleza de exortações, acorda gritando, parecia uma louca, e chamou a enfermeira e falou, quero a realização do aborto, é hoje, é agora de manhã. Não assustem, não. Nós também somos um pouquinho assim. Quando você acorda gritando de um pesadelo, talvez é porque você foi contrariado no seu egoísmo, porque nós fomos contrariados em nosso egoísmo, no nosso querer,
Porque a gente acorda num pesadelo, achando que foi pesadelo, porque nós queremos impor à vida a nossa vontade, esquecendo da vontade de Deus, que em últimas palavras seria o nosso planejamento reencarnatório, que vai sempre concorrer para o nosso melhor, né? Ela acorda e exige da enfermeira o aborto e fala: eu tive um pesadelo horrível, eu sonhei que minha mãe voltava da morte e conversava comigo sobre paciência e caridade. E eu não sei o que ela achou mais horrível, se era um morto voltar ou se era escutar sobre paciência e caridade. E é engraçado, quando o processo religioso não está dentro de nós, tentando moldar o nosso coração, se alguém te pede paciência numa situação, te pede tolerância, a reação é violenta. Paciência como? Como é que eu vou tolerar uma situação dessa? Então, se pede caridade, não, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não, eu não sou Irmã Dulce, não, eu não sou Jesus, não. A gente escuta, porque existem pessoas que quando se pede, nós às vezes, quando nos pedem paciência e caridade, nós reagimos como se isso fosse uma ofensa muito grande. E ela diria: irei até o fim, eu prefiro o suicídio do que ter esse filho. Inspirada por Calderaro, que continuava ali, Calderaro, André Luiz assistindo para escrever e nos contar, a mãe da Cecília. E no plano material, a Cecília e a enfermeira. Calderaro, então, inspira a enfermeira para ver se ela falava mais direto àquele coração. E a enfermeira começa a fazer umas ponderações sobre a saúde dela, sobre as complicações de um aborto, se ela não preferia esperar um pouquinho, pensar melhor, e quem sabe no dia seguinte ela teria outra disposição. E fala com ela: será que esse pesadelo que você teve não foi um aviso? Não foi um aviso para você? E a Cecília estava muito abatida e a enfermeira se sentia amparada pela intervenção espiritual e pergunta para Cecília isso: você não sente que você está sendo amparada neste momento? E ela diz: não, eu não vou adiar minha decisão, eu não sinto nada. Então, ela ficou irredutível e com assombro nosso, diz André Luiz, ante a mãe desencarnada, em prantos, a operação começou com sinistros prognósticos. A mente desequilibrada dela causava um mal enorme ao corpo físico. E essa desordem do corpo físico foi piorando, foi se acentuando, foi complicando de instante a instante. Enquanto isto, o embrião, que estava ali já, sob o véu do esquecimento, para o dia que ele acordasse nos braços maternos, ele não está lembrando absolutamente do passado que o unia àquela que estava naquele momento em posição de mãe. Ele já estava ali no véu do esquecimento, achando muito bom, muito gostoso aquele útero. Só que ele reagiu ao ser violentado. E ele foi desesperadamente se prendendo às paredes uterinas para não ser expulso. E a mente dele começou a despertar. O adulto que odiava começou a despertar. À medida que a enfermeira tentava a sucção para extrair, ele ia despertando. E os raios escuros não partiam agora só da mãe para ele. Partiam também dele para a mãe. Estabeleceu-se uma desarmonia enorme. Depois de longo e complicado, laborioso, trabalho ali, ele foi retirado, o corpo dele foi retirado de dentro do útero. O corpo, porque ele não saiu. Ele ficou lá dentro. Ele ficou lá dentro e quando saiu aquele pouquinho de carne ali, ele ficou como se ele estivesse sendo atraído por vigorosas forças e
ele se prende àquele útero. E a mãe, semi-desperta, num pesadelo horrível de sofrimento, ela lamentava a dor daquele momento e mandava mais vibrações de raiva ainda e falava coisas desconexas. E estava ali os dois como se estivessem lutando, né? O filhinho que não chegava a nascer transformou-se no agressor. Transformou-se no verdugo da própria mãe e provocou um processo hemorrágico, violento e abundante. Se não fosse Chico Xavier que tivesse escrito isso, eu não teria acreditado. Começa uma alteração no coração, causando uma perturbação muito grande, e aquela situação vai agravando o fluxo hemorrágico. A mente materna continua em delírio, dizendo que odiava aquele filho que ela nem sabia que já tinha saído do corpo, porque ela continuava percebendo a presença dele nela, no psiquismo dela, e ela pensava, não vou embalar este ser que me lançaria vergonha. E ela começa a sintonizar naquela onda de ódio e a mente dele responde com o mesmo ódio, dizendo, vou me vingar. Vou me vingar. Você vai pagar cetil por cetil o que está me fazendo. Eu não te perdoarei. Você não me deixou retornar à terra, onde a dor que nos seria comum, porque ele também sofreria como filho bastardo, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a te desculpar pelo passado delituoso e a esquecer as minhas mágoas. Essa dor me ensinaria isso. E você trouxe à tona da minha mente o lodo da perversidade que dormitava dentro de mim. Quer dizer, a natureza tinha preparado aquele espírito que odiava para ser um filho amoroso. Mas a violência do aborto faz com que ele acorde. E ele diz, você me condenou à morte, pois é a mesma pena que eu lhe dou. Você não me deu descanso, você impediu o meu retorno à paz de consciência, mas você não ficará também na terra. Você não me quis para o serviço do amor, então vamos continuar com o nosso ódio. Eu vou me vingar e você seguirá comigo. E os raios mentais destruidores cruzavam de um para outro e quem assistia isso ficava estarrecido. Enquanto as toxinas iam aumentando, né, ao longo de todas as células, Calderaro orava em silêncio, pedindo ajuda, porque ele ia precisar de ajuda para a mãe desencarnada que estava ali assistindo aquilo tudo. Então chegam os espíritos para cuidar da mãe desencarnada. E os dois seguem juntos. Mãe que abortou e o espírito abortado. Ela desencarna naquele momento e os dois saem juntos, digladiando ali. André Luiz escreve que o ódio diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. E isso é uma verdade, né, gente? Você olha o jornal, o que está acontecendo de morte, de violência, de assassinato, de tudo mais. O ódio diariamente extermina criaturas no mundo com mais eficiência e com mais intensidade do que as guerras. É o que ele está dizendo. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas, destruir a paz, que todas as guerras conhecidas da humanidade no transcurso dos séculos. Então, o ódio de indivíduo para indivíduo, ele é mais destrutivo do que todas as guerras, porque ele acontece a todo momento. André Luiz diz que nós não estávamos lendo uma mera teoria, que foi um fato pavoroso, mas que todos os dias se repete na esfera carnal. Quantos abortos existem por dia? Quantos
quantos abortados não conseguem perdoar, e se não conseguem exterminar com o organismo que os expulsou, eles ficam ali atormentando aquela pessoa, muito ou pouco. Mas uma tristeza profunda costuma seguir a pessoa por toda a existência. Por toda a existência. André Luiz, então, aflito, contempla aquelas duas almas se engalfinhando e pergunta para Calderaro, como é que eles vão ficar agora? Calderaro responde, permanecerão entrelaçadas, por quanto tempo ninguém sabe. E Calderaro se sentia como um soldado que havia perdido uma batalha. E falou, agora nós não conseguimos interferir, uma interferência direta entre eles dois. Nós só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos ali, naquele momento, um doloroso processo de obsessão recíproca. É daí que vêm os grandes ódios, né, gente? É este o sonho que eu trouxe. Sabrina está tossindo e nos pediu que continuássemos mais um pouquinho. Então, eu trouxe, por sorte, por coincidência, pelo fato mais comum do mundo, eu estava lendo, então, esse livro aqui, porque não é sorte nem coincidência. Até não estou gostando muito dele, não, porque esse livro é sobre a vida de Emmanuel, quando ele não era bonzinho, e eu estou detestando saber disso. A história se passa 70 anos antes de Cristo, onde o senador, né, Lentulus Sura, que era o bisavô do Públio Lentulus, que a gente falava Lentulus, mas não tem acento nenhum. Então, ele é bisavô e ele renasce bisneto. Como Públio Lentulus, a história está na 2000 anos. Mas essa história aqui é antes. Ele faz uma revolução entre a República e o Império Romano, né? E ele não luta com as melhores armas, ele não estava do lado certo. Do outro lado estava Cícero, o grande criminalista, o grande cônsul do Império Romano, o grande sábio, falado até hoje, nos dias de hoje, né? E ele vem com aquela história toda ali, até chegar no reinado de César, o primeiro imperador que recebe o nome de César. Caio, Júlio, César, não sei das quantas. E o César, ele teve qualidades incríveis enquanto imperador. Foi um grande estadista, foi um dos melhores imperadores que Roma já teve. E ele, a gente já viu a história dele aí em algum filme, não sei qual, filme que conta a história desse império. Mas ele tinha um filho adotivo, filho de uma escrava dele, de uma funcionária dele, e dizia-se que esse Brutus era filho legítimo dele, mas não considerado. Então, no meio daquelas intrigas, né, do Império Romano, aquela ambição desvairada, as guerras de conquistas de espaço e tudo mais, o César se mostra um grande estadista no sentido de que ele amplia o Império Romano, ele faz de Roma a potência mundial naquela época, né, 70 anos, 60 anos, 50 anos antes de Cristo, e ele era casado com uma senhora chamada, coitadinha, Calpurnia. E ela estava em sono profundo, aquelas intrigas palacianas lá, ela em sono profundo, ela começa a falar palavras confusas, ela gemia, soltando sons não articulados. Quantas vezes as pessoas dormindo têm esse comportamento, né? De falar uma coisa que ninguém entende, de gemer. Ela gemia, ninguém entendia, e depois, quando ela acordou, ela mesma fala para o César que ela havia sonhado com a morte dele e ela chorava, segurando o corpo dele nos braços dela.
o autor Tito Livio, que escreve sobre essa história, fala que ele ressalta em várias passagens que Calpurnia, enquanto dormia, sonhou com o ataque a César e que eles feriam o César de morte. E ela conta para César esse sonho chorando. Quando amanheceu, né, ela pediu a ele: não saia de casa hoje, adia a sua ida ao Senado. E lá ia acontecer uma votação muito importante esse dia. Ou, se você não quiser acreditar no meu sonho, ao menos consulte os videntes, os oráculos, sobre os presságios para o dia de hoje. E naquela época, eles observavam os presságios, eles conseguiam ler o futuro no voo dos pássaros. Era um tipo de evidência muito interessante. E ela pede a ele que então, já que ele não acreditava no sonho dela, que ele procurasse indagar os presságios com quem conhecia sobre esse assunto. E César fica muito apreensivo e muito desconfiado, porque a esposa dele não era dada a superstição, a essa excitação da personalidade, né? E ele pensa em seguir o conselho que veio, então, através de sonhos. Os sonhos de pressentimento, a gente vai falar neles depois. Os pressentimentos acontecem para te fortalecer quando realmente chegar o momento, ou para que você possa evitar aquele acontecimento. Nunca se sabe qual é o caso de antes, não dá para saber, só depois que acontece. Então, o César segue o conselho da esposa, consulta outros videntes, e os adivinhos falam dos presságios que realmente nada de bom prometia para ele para aquele dia. Então, ele resolve mandar o seu genro e sucessor, Marco Antônio, ao Senado para suspender aquela assembleia. E quem estava articulando o assassinato dele fala com ele: mas você é covarde? Você vai ter medo de sonho de mulher? O que é isso? Para fazê-lo ir para a trama não se perder todo o planejamento para assassiná-lo. Porque então ele vai e é assassinado com 23 senadores com faca, porque todos queriam participar, não totalmente por uma índole selvagem, mas para a culpa não ficar sobre um só. E César vai se defendendo, até ele perceber o Brutus, que ele tinha como filho, como alguém a quem ele confiava muito, até ele perceber que o Brutus estava com um punhal na mão. E quando ele percebe, ele fala: agora então não tem jeito, estou perdido. Tanto é que vem aquela frase: até tu, Brutus, que ficou conhecido, né? A gente, quando é traído por alguém da nossa companhia, a gente fala: até tu, até você, né? Então, o Brutus assassina o César e acontece exatamente como a Calpurnia havia sonhado, e nós nunca saberemos se esse sonho foi para preparar ou foi para evitar, porque o sonho não evitou a morte. Depois que ele foi, então, queimado em praça pública lá, porque naquela época queimava, e quanto mais alta a fogueira, de maior prestígio o corpo do morto, as pessoas então começam a trazer, e depois é reconhecido o grande estadista que ele foi, e ele volta, por isso que eu estou contando essa história, ele volta e dita para Allan Kardec uma carta. Já em 1800, isso foi, César, ele é assassinado em 15 de março do ano 44 antes da era cristã. E ele volta depois e comenta sobre isso. E procura Allan Kardec. Por que ele procura Allan Kardec? Porque na época que Roma ia conquistar a região das Gálias, onde tinha a seita dos druidas, que era uma religião adiantada para a época, porque seguia os mesmos preceitos de reencarnação que Platão pregava 400 anos antes, mas ainda tinha muita de violência, porque tinha sacrifício de animais.
Uma das maiores fontes sobre o que acontecia entre os druidas na época são os relatos do próprio César. E lá, Zéfiro, um espírito da codificação, voltou e contou a Kardec que ele, Kardec, era o presidente da seita dos druidas quando César esteve lá naquela região das Gálias. Então havia ali um relacionamento já entre eles. Ele volta e conta que para resgatar aquela reencarnação onde fica provado que ele era um grande estadista, mas tinha se complicado, sido malvado pela própria ambição, pelo próprio orgulho, ele volta, ele fala que ele viveu inúmeras passagens pela Terra em situações onde ele estava sendo fustigado no seu orgulho, né, e também por ter que ser submisso, e finalmente ele volta, sabe como quem? Luís IX, um dos reis mais famosos da própria França, protetor de Allan Kardec, protetor da Sociedade de Estudos Espíritas, o Panteão na França, com a história de Luís IX, esse rei, ele foi um dos reis mais amados, é enorme, enorme, cada retrato dele do tamanho de uma parede dessa assim, contando toda a história dele. Ele é profundamente amado pelo povo francês, pelo rei que ele foi, César. Há outros historiadores que dizem que ele foi Napoleão, mas o autor diz que Chico sempre falou, no caso de dúvida, fique com Kardec. Então, Kardec falou que ele foi Luís IX, mesmo que ele não foi, ele vai ter que ter sido. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Muito obrigada, gente. Dona Marta, a senhora faz oração? O Mitch já vai